Eu acredito muito que bons vendedores são aqueles que estudam, conhecem a teoria, mas vão para a prática colocar para funcionar aquilo que aprendeu na teoria. O nosso valor do mercado é a quantidade de problemas que a gente resolve. E aí é a personificação, né? Eu me conectando, fazendo o rapport, conectando com o cliente, entendendo ele e especializando o meu atendimento. Buenas, pessoal, tá começando mais um episódio do Growth Talks, o nosso podcast oficial da Imersão Growth Experience. E hoje eu tenho dois convidados de peso aqui, de renome, onde a gente vai falar muito de técnica de vendas, atendimento a clientes, experiência do consumidor e muito mais. E para começar, tenho aqui o meu co-host especial aqui, meu amigo Ismael dos Santos. Seja bem-vindo, Isma. E aí, pessoal, Ismael aqui falando. Mais uma vez uma oportunidade, Cid. Obrigado pelo convite. É a 5ª edição que a gente participa e com certeza vamos incentivar muito isso. Estamos com um convidado muito especial hoje, que é o conhecido como Guru das Vendas, né? Descobri agora, o cara é sensacional. É famoso, na verdade. O Cid falou que você é um showman. Quero ver no palco. Branquinho, Leandro. Sim, Leandro Branquinho, se apresentei. Tá aqui com vocês. Quem é o Leandro na fila do pão? Que legal, Cid, feliz demais estar aqui. Quando são as outras pessoas que chamam a gente, você é o guru das vendas, né? Aí fica bonito, né? Porque quando é eu que falo, eu falo assim, nossa, que cara presunçoso, né? Humilde. Eu sou o Branquinho, sou especialista em vendas. Eu comecei em vendas muito novo, abri o meu primeiro CNPJ muito novo, já dei muitas cabeçadas, já aprendi com muito estudo, com muitos livros, mas principalmente aprendi ralando o umbigo atrás do balcão, gastando sola de sapato, visitando o cliente, no dia a dia, no campo de batalhas. Eu acredito muito que bons vendedores são aqueles que estudam, conhecem a teoria, mas vão para a prática colocar para funcionar aquilo que aprendeu na teoria. Então quer dizer que não existe mais espaço para o vendedor antigo, o famoso vendedor de livro, o cara que tinha boa lábia. Olha, se a pessoa tiver uma boa lábia, ela sai na frente, ela tem um passinho à frente de muita gente que às vezes é tímido, que é introvertido e que tem dificuldade. Porém, eu conheço um monte de vendedor tímido, introvertido, que vende muito mais do que o cara bonachão, que sabe contar piada, que tem um monte de amigos. Normalmente, os caras que são muito extrovertidos, eles acabam sendo bons em lidar com as pessoas. Mas a maioria das pessoas que são muito extrovertidas não é boa de processo. E aí que entra o poder dos introvertidos. Porque a pessoa que é normalmente introvertida, ela não liga muito para contato físico, não gosta tanto de gente assim, igual o extrovertido. Mas por não gostar tanto de gente, muitas vezes o introvertido gosta de processo. E aí, se ele segue o processo, se ele segue um método, ele arrebenta de vender. Que maravilhoso isso, né? Isso. Porque aí você sobressai o talento. Talento da comunicação e você segue o processo, porque venda é processo, né? A gente vai falar um pouco sobre isso. Se juntar as duas coisas, melhor ainda. O cara conseguir falar, conseguir se expressar e seguir um processo, aí não tem par. Show. Legal. O Branquinho, ele tem uma mística, assim, no mundo nacional aí de vendas, né? Até internacional, América Latina e tudo mais, que ele sabe lidar muito bem com as objeções, né? Então, assim, como que você vê toda essa conexão aí, Branquinho, de atendimento, vendas, aquele velho ditado? Como que eu atendo, eu converto mais, eu faço com que o meu cliente decida no momento correto, ele não vai pensar, vai falar com a esposa. Como que é isso no dia a dia hoje, sei lá, passando aí de 20 anos ou mais aí com vendas? Como que você vê hoje, no dia a dia? Como que eu consigo lidar com essas objeções e ser um vendedor de alta performance lá na ponta? Olha, antes de chegar na parte de alta performance, vamos pegar a parte do básico, porque às vezes a pessoa não tem uma média performance simplesmente porque ela não faz o básico bem feito. E às vezes a pessoa fica esperando um hack, fica esperando uma coisa mirabolante. Até tem. O hackzinho mágico? Até tem um hackzinho mágico. Tem uma técnica que eu inventei que ele é quase que um poder Jedi. É quase que você entrar na mente do teu cliente. Basta você guardar 3 palavrinhas. Entendo, pensava, descobriu. Quais são as 3? Entendo, pensava, descobriu. Só que você não vai falar isso de maneira decorada. Você vai falar para o cliente que coloca uma objeção. O cliente disse, eu achei muito caro. Eu entendo que você acha muito caro. Eu tenho outro cliente que pensava exatamente como o senhor.
Sabe o que esse cliente descobriu? Aí você pega o celular e mostra um print de elogio de um cliente satisfeito. É uma das melhores técnicas para superar qualquer objeção. Entendo, pensava, descobriu. Primeiro você Anota aí, galera. se coloca no lugar do cliente. Quando você fala entendo, você está colocando no lugar do cliente. Que é empatia. Quando você tem empatia, se coloca no lugar do outro, a pessoa já baixa a guarda. Quando você fala para ela, eu tenho um cliente que pensava exatamente como o senhor. Aí a pessoa pensa, opa, pensava o quê? Conectou com a pessoa, né? O rapport. Conectou com a pessoa, exato. E aí quando eu falo, sabe o que esse cliente descobriu? A pessoa quer saber o final da história. Eu usei um gatilho de história, um gatilho de storytelling. Quando eu conto uma história, a pessoa quer saber o final da história. Então, esse é um hack, é uma técnica que funciona na maior parte das vezes. Mas vendas com alta performance, ou ainda que a pessoa seja iniciante e esteja começando agora, não funciona só com hack. A gente precisa fazer o básico bem feito, a gente precisa cuidar daquilo que precisa ser feito dia após dia. Cid, eu viajei o Brasil do Oiapoque ao Chuí em busca dos melhores vendedores do país. Legal. Foi uma expedição literalmente do Oiapoque ao Chuí. Entrei dentro de um motorhome, saí da minha cidade, no sul de Minas Gerais, fui para o Chuí, na divisa com o Uruguai, e subi até chegar no norte do Amapá. Em cada cidade que eu parei, eu perguntei, cara, quem que é o melhor vendedor que você conhece? E aí, com as respostas das pessoas, eu fui entrevistar os melhores vendedores do país. Ao final da minha expedição, 2 meses longe de casa, 17 mil quilômetros, fiz uma lista com os 200 melhores que eu conheci. E esses 200 melhores vendedores têm 3 características em comum: criatividade, consistência e coração. Os melhores vendedores do país, eles são criativos, fazem alguma coisa diferente da concorrência. Eles são consistentes, fazem o que precisa ser feito, entregam o que promete, mesmo que a tarefa seja chata, que ele não goste, ele faz. Porque ele sabe que precisa ser feito. E são pessoas que são apaixonadas, que colocam o coração no trabalho, que amam o trabalho, que amam o produto, que amam a empresa, ou simplesmente amam resolver o problema das pessoas. Olha aí, hein, Ismar? Que aula, hein? Que aula. Que eu comento que é o nosso valor do mercado é a quantidade de problemas que a gente resolve. Né? Que legal isso, hein? O nosso valor... Como é que é? O nosso valor no mercado é a quantidade de problemas que a gente resolve. Mais um hack aí. Porque realmente, cara, resolver os seus problemas pessoais é o mínimo que você pode fazer, né? Olhando para a tua vida pessoal, tua família, você prover na sua casa. Agora, quando você resolve o problema do outro, aí você gera valor. E o vendedor que gera valor, cara, é o vendedor de alta performance. Porque realmente quando você... Cara, não, realmente... se tu fica na prateleira do preço, tem que ser o menor preço. Uhum. Né? Aí porque você quer jogar esse jogo... vai ter alguém que vende mais barato. Vai vender mais barato. Aí tu tá trabalhando com um produto high ticket, e aí tu, cara, não aguento mais esse processo aqui, vou para um produto baixo ticket. E não vende. Então o problema não tá no produto. O problema tá na forma que você agrega valor daquele produto. Tá no posicionamento. E aí entra toda aquela questão do posicionamento. Então, realmente, resolver problemas faz parte... do vendedor de alta performance. Cara, você falou um negócio muito legal. A pessoa resolve o problema dela. Se ela resolver o problema do outro, ela consegue ganhar dinheiro. Eu conheço alguns vendedores e algumas vendedoras que elas têm a vida toda bagunçada, toda atrapalhada, mas conseguem vender bem. Mas é muito difícil isso acontecer. São raríssimos as pessoas. Raras pessoas que... Mas eu lembro de pelo menos 3 ou 4 que são assim. Tem a vida muito bagunçada e aí consegue vender muito bem. Isso normalmente não faz muito sentido, são pessoas fora da curva. Por quê? Porque se você tem problema em casa, você acaba levando para o trabalho, reflete no trabalho. Uma ou outra pessoa vai para o trabalho na força do ódio, para não ter que voltar para casa, para não resolver os problemas a válvula pessoais, de escape. E aí tem como válvula de escape. Mas isso é minoria. Quando a pessoa resolve os problemas dela, tem uma vida equilibrada, fica muito mais fácil ela ter um trabalho equilibrado para que ela possa alcançar alta performance na sequência. Tu sabe, Branquinho, Cid, eu estudei recentemente comunicação para aprender a repassar meu conhecimento em vendas para as pessoas, para o time, para outras pessoas. E aí eu comecei a entender sobre postura no palco, que isso você domina muito mais que nós aqui, né? A gente está aprendendo. É treino, é técnica, treino. Muita técnica, muito treino. E aí uma coisa que eu aprendi que faz muito sentido, não é sobre o Ismael. É sobre quem está ouvindo, é sobre, cara, tem muitas pessoas que precisam ouvir o que a gente tem para falar. Que a gente vai encurtar caminhos. E quando nós estamos inseguros, é mais um problema nosso, né, do que o medo de errar. Né, o medo de errar. E aí, essa pessoa fala que ela estava dando um curso de comunicação, e aí ela fala sobre a insegurança.
O vendedor inseguro, cara, começa tudo errado. Porque imagina você vai vender um produto de alto ticket ou baixo ticket, se estiver inseguro, a insegurança transpira pelos poros. Ela falou isso. Cara, então não precisa nem abrir a boca, né? Mais de 50% da tua comunicação não é o que tu tá falando e é a tua postura. Então, se você estiver inseguro, o cliente vai perceber. E quando o cliente percebe, o cliente inseguro não compra. Ele não toma a decisão. Imagina se ele vai comprar de um cara que está derrotado. Então, eu vejo que, assim, vendas é muito postura. A gente estava ouvindo a palestra de manhã aqui, e ele falou que, acima de tudo, cara, é o mental, é você estar bem. Às vezes não está bem em casa. Nem sempre vai estar bem. Né? Às vezes o cara está cansado, vê viagem, aeroporto, isso, aquilo. Mas na hora tem que dar show. Porque o teu cliente está esperando muito de você. Cara, que legal isso que você falou. Eu percebo que vendedor normalmente é inseguro por um desses dois motivos. O primeiro motivo é a falta de preparo. A pessoa não se preparou. Boa, é claro, ela não vai ter segurança. Então precisa se preparar. Tem uma outra coisa que faz com que alguns vendedores sejam inseguros. É o ego muito inflado. A pessoa acha que ela tem que ser perfeita. A pessoa acha que ela não pode... Exato, a pessoa tem a necessidade de aprovação, então ela não quer cometer nenhuma falha e aí isso faz com que ela fique insegura. Quer ver só? Um dos prédios mais visitados do mundo é um ponto turístico. Um dos pontos turísticos mais visitados do mundo se chama Torre de Pisa. Como é que é a Torre de Pisa? Ela é perfeita? Ela é retinha? Não, as pessoas visitam porque ela não é perfeita. Por causa de um erro de arquitetura, ela tombou, hoje tem lá todo um trabalho para não cair e é um dos pontos turísticos mais visitados do mundo. Não é perfeito. Quer ver uma outra coisa? Outro dia eu estava lendo sobre os vasos japoneses, que são muito bonitos e eles são muito valiosos. Quando um cai e se quebra, eles conseguem juntar, mas eles não juntam de qualquer jeito. Eles juntam com um fio de ouro. É a técnica do kintsugi. E aí, esse vaso imperfeito que foi quebrado e que foi reconstruído, ele é muito mais valioso do que o vaso perfeito. Ou seja, quando a gente aceita as nossas imperfeições, a gente segue em frente. Se a gente aceitar as nossas imperfeições, a gente passa a ter segurança. Eu não sou perfeito em muitas coisas, mas na hora que eu tô com um cliente, eu não vacilo por um segundo. Por quê? Porque eu sei das minhas imperfeições, eu sei das minhas limitações e, principalmente, eu sei que o que eu vendo resolve o problema do meu cliente. Por que eu vou ficar inseguro? É isso aí, hein, pessoal? Uma aula aí, olha só. Meu Deus, eu tô aqui... Está abismado, né, Ismael? E tem um ponto muito bacana que a gente costuma abordar muito em vendas, né, Branquinho, que é o seguinte: quando você é um vendedor ou você é um consultor de vendas, você tem que focar no que o seu negócio ou a sua solução vai causar na vida do cliente. A gente não está falando só do Branquinho enquanto mentor, mas o que ele vai deixar de legado na vida dessa pessoa. Então, por exemplo, eu posso estar resolvendo um problema, uma dificuldade, alguma dor que o meu cliente tem, ou eu estou realizando um sonho ou um desejo, por exemplo. Aí eu vou para uma fase mais sentimental com o meu cliente, me conecto muito mais com ele. Motivação da compra. Motivação. O que motiva o cara a comprar? Mas eu tenho que entender do meu cliente, eu tenho que saber, o que motiva esse cliente aqui? Perguntas, né? Então, quando você começa a se conectar com esse cliente, você sabe que talvez o vendedor que vai ter a maior performance não é mais aquele vendedor despachado lá, todo descolado, mas sim aquele que está fazendo as perguntas certas, aquele que está entendendo... Qualificando o cliente para entregar a melhor solução, resolver a dor, causar um sentimento de pertencimento, mas sendo intencional. Né? Não pode ser de qualquer jeito, não pode ser por acaso. Exatamente. Tem que ser de propósito, intencional. Exato. E de propósito com propósito. Boa. Isso que você falou, Cid, eu penso o seguinte: o vendedor muitas vezes ele perde vendas porque ele fica pensando: eu vou ganhar dinheiro, eu vou tirar dinheiro desse cliente, eu vou ter minha comissão, eu tenho conta para pagar, eu vou resolver minhas contas. Né? Ele vislumbra o dinheiro e esquece disso, exatamente do que você falou, que é pensar com os olhos do cliente, é pensar como o produto ou serviço resolve o problema do cliente. A mentalidade, o jeito de pensar do vendedor tem que ser: como é que eu ajudo esse cliente a tomar a decisão mais rápido? Para que o cliente tome a decisão mais rápido, você tem que pensar o que ele quer, como esse produto resolve o problema dele, qual a dificuldade dele, qual a situação que ele está passando. E aí eu vou personalizar a venda para atender aquela necessidade, para atender aquela dificuldade daquele cliente. O vendedor que pensar como eu posso ajudar o cliente, ele ajuda o cliente a tomar a decisão mais rápido. E aí é a personificação, né? Eu me conectando
fazendo o rapport, conectando com o cliente, entendendo ele e especializando o meu atendimento. Perfeito. Então quer dizer o quê? Eu não sou uma máquina de atendimentos. Eu vou atender o Ismael da forma com que, óbvio, né, seguindo uma técnica, uma abordagem, mas o Ismael, ele tem um perfil, né? O Branquinho tem um segundo perfil, talvez não tenha nada a ver. Então eu tenho que personificar o meu atendimento. Imagino que você tenha passado muito isso, né, Branquinho, ao longo dos últimos anos e vendo isso acontecer lá na ponta, né? E principalmente aquele cliente lá que está no corpo a corpo, né? A venda lá que o cliente chegou no balcão, que ele quer resolver, ele chegou na loja, por exemplo, ele quer um móvel planejado, ele tá com a esposa, enfim. E aí o que eu faço? Como que o vendedor se comporta numa situação como essa? Eu tenho alguns treinamentos que eu faço e um deles se chama 100% intencional. Que legal. Gostei do nome. Ótimo nome. É um negócio, cara, tu tem que ter intenção em tudo. O vendedor que acha que vai atender todo mundo igual, cara, você não vai conseguir. Às vezes tu vai conectar porque realmente é o jeito que tu atende e conectou com aquela pessoa. Mas aí a exceção, é aquela pessoa diferente. Cara, esse cara, mas imagina você viver pela exceção. Pois Se a taxa de conversão ela já é baixa historicamente no mercado, a concorrência ela é alta. E então, vendas é ciência também. Vendas é ciências e é técnica. Eu tenho um dos termos que eu coloco que se chama poder do agora. Poder do agora é eu estar 100% aqui. Você vai concordar comigo, você já rodou aí o Brasil todo. E do Iapoque ao Chuí. É, isso aí. É incrível, cara. Mas assim, o vendedor, principalmente de varejo, ele está ali esperando um cliente. Ele precisa de uma oportunidade. Todo vendedor quer uma oportunidade. E aí eu fico puto, dá para falar palavrão aqui? Não pode falar. Quando a oportunidade ela aparece na frente do vendedor e parece que ele quer despachar o cliente logo. Aí ele fica escorado no balcão, ele fica, cara, e aí? E vai escolher e fica com preguiça de descer a roupa lá do cabide, fica com preguiça de trazer as opções, de fazer o mood board lá, você está vendendo móveis, né? Minha especialidade. E aí eu fico pensando, cara, tu esperou por um cliente, a oportunidade veio, tu tem uma chance e aí tu desperdiça porque qual é a tua próxima obrigação? Cara, deixa para descansar depois, deixa para dormir depois, deixa para tomar água depois. Foco no agora. Se tu está atendendo um cliente com um projeto na tela, foca no projeto naquela hora. Pede para o cliente quanto tempo ele tem. Quanto tempo você tem aí para o nosso atendimento? Cara, estou com um pouco de pressa, 40 minutos aqui para um processo, um atendimento que é de uma venda complexa. Cara, tu tem que fazer esse cara se conectar. É um looping de atendimento, de alta performance. É só assim, então, cara, dedique tempo para o cliente. Dedique um tempo de qualidade para o cliente. Tire todas as dúvidas, sonde o cliente, faça perguntas. As perguntas certas. Perguntas inteligentes. Sonde o cliente a ponto, não vai fazer uma pesquisa lá da polícia. Mas, cara, de um jeito objetivo. Não vai vender um financiamento lá para ele. De jeito objetivo. Aproveite os 40 minutos para extrair o máximo de informações para o cliente e levar a melhor solução. Então, o poder do agora, para mim, em vendas de alto ticket, é extremamente importante. Não só de alto ticket. Se o vendedor estiver presente, até no baixo ticket ele tem muito mais volume, porque... Converte mais rápido. Exato. É isso aí. Gostei da ideia. Então, o poder do agora, para mim, é um dos pontos... Estar presente e intencional. Muito bom. E aí, eu chamo de a hora do show. Eu falo assim, cara, tu esperou por uma oportunidade. O cliente dedicou tempo entre você e os outros concorrentes, é a mesma chance para todos. Então, foque no poder do agora. Daí Excelente. Entra escuta ativa, outras técnicas que aí a gente vai ter que pensar em outro podcast. Aí tem uma questão, né, Ismael? Acho que as pessoas aí que estão em vendas, elas têm que entender de alguns conceitos, né? Por exemplo, o cliente chegou ali, o que ele é? Ele é uma oportunidade, um lead, uma oportunidade, enfim. A demanda que está passando na loja dele é o funil, né? O funil, a gente fala tanto de funil de vendas, então se eu tenho uma loja, um estabelecimento lá, caiu uma oportunidade. É um lead. Eu tenho que dar o show. Eu tenho que converter. Qual que é a minha taxa de conversão de fechamento aqui? Com esse tipo de cliente. Então, às vezes, a gente acaba esquecendo e a gente não se torna um vendedor. Porque a questão, até o Branquinho pode falar um pouquinho mais a respeito disso, mas o que eu vejo hoje é o seguinte, olha, eu estou atendendo, eu estou convertendo, eu estou dando um show, estou dando um espetáculo, atendendo a dor do cliente, eu sou um vendedor. Sou um consultor de vendas. Diferente disso é mostrador de produto. Exato. Um tirador de pedido. Às vezes o cliente que chegou com a demanda
Esse é o pior dos casos. O mais horrível é o seguinte: o cliente já chegou fechado e aí o vendedor desvendeu. Né? E a gente vê acontecendo isso. E aí depois o vendedor reclama que o lead é ruim, que o marketing não traz lead. Vocês já escutaram essa história de que o lead é ruim? Vocês escutaram isso? Eu não acredito que exista lead ruim. Lead ruim significa que o vendedor não faz follow-up. Significa que o vendedor não faz acompanhamento. Significa que o vendedor não gerou algum tipo de conexão com aquele lead. Se o vendedor gera algum tipo de conexão com aquele lead e aquele lead é ruim, ele se torna bom, nem que seja para indicar um outro lead, um outro cliente em potencial. Não existe lead ruim com vendedor bom. Pega essa dica aí. Show, hein? E a gente pode converter, inclusive, a gente pode converter, inclusive, um lead que veio desqualificado. Aí acho que a gente pode entrar com o lead, ele pode vir desqualificado. Eles falaram sobre desvenda. Eu tenho uma outra técnica que eu uso que eu chamo de desvenda. Só que, assim, não é de você vender ou desvender, desfazer a venda. É você desvendar, tirar a venda do cliente. Ele vem vendado para a tua empresa. Ele clicou no botão, ergueu a mão e disse: eu preciso de um produto parecido com o que tu vende. E a obrigação do vendedor é desvendar o cliente, tirar as dúvidas. Às vezes ele vem com preconceito sobre o produto. Né? Eu trabalho com móveis planejados. Às vezes o cliente vem com preconceito com MDF, MDP, o que é melhor, me falaram lá na loja tal, ou ele tem um preconceito antigo que veio lá, né, da infância dele. E a obrigação do vendedor é desvendar o cliente, mostrar, fazer com que ele visualize e realmente, esse é a melhor opção para ti. Porque todo mundo quer ser atendido por um especialista, concorda? Quando você vai no médico. A gente pede informação, a gente pede dica pro especialista. Eu tenho um grande amigo que se chama Eduardo Teva e ele fala que as pessoas não gostam de vendedor. Ele é maravilhoso. Sensacional. Ele fala que as pessoas não gostam de vendedor, mas elas adoram trocar ideias e pedir informações para o especialista. Então, quando o especialista ele é realmente um especialista, ele consegue vender muito mais facilmente do que a pessoa que é só um vendedor. Exato, a gente se coloca no lugar, né? Eu até falei do exemplo do médico, né? Quando você tá com uma dor, de fato, o que você quer? Você quer ser atendido por um especialista. Exato. Né? Por mais que você nem saiba o que é, mas você desconfia. Putz, eu acho que é pulmão aqui, eu tenho que falar com um pneumologista. Exato. Né? Então, assim, você quer um atendimento personalizado. Resumindo, é isso. E é o que o nosso cliente busca todo dia lá na ponta, né, Isma? E aí o posicionamento desse vendedor, tudo que vem por trás, né? A forma que você vai se vestir, a forma que você vai falar. Eu falo sobre... às vezes tu troca as palavras, né, do ruim pelo... por exemplo, a gente tem muito a questão do recorte, pelo ajuste. Algumas palavras que tu troca no teu dia a dia faz com que o cliente sofra menos, né? Então, a gente pode melhorar a nossa postura e a forma que a gente atende o cliente para aumentar essa percepção. Eu chamo de qualidade percebida antes da compra. Você tem uma qualidade e percebeu esse cara. Não, esse cara é bom. Esse cara deve custar caro. Esse profissional é excelente. Eu estou em outro nível. Né? Aqui, realmente, eu preciso respeitar esse profissional. Mas é muito pela questão da postura, posicionamento. Concorda? Ah, sem dúvida, sem dúvida. E eu lembrei de uma história aqui que é isso que você falou das palavras. Outro dia eu dei treinamento para uma rede de clínicas de estética de injetáveis. E aí eles tinham uma determinada postura nessa rede. Eu já atendi várias redes. E aí numa dessas redes eles tinham a seguinte postura. Fazia aplicação de toxina botulínica e já marcava com o paciente. Daqui a 30 dias você volta para fazer o retoque. Olha o nome. Retoque. E aí, quando a pessoa volta, ela já volta esperando uma nova aplicação, já volta esperando que tenha mais um retoque ali. E muitas vezes não precisa, porque o profissional que fez a aplicação deu certinho, mas como falou que vai ter o retoque, a pessoa já fica esperando o retoque. Então a gente mudou a palavra. Agora não tem mais retoque nessa rede. Agora você vai ter 30 dias para uma avaliação dos resultados. Avaliação dos resultados. Se ficou bom, ficou bom. Não precisa, de novo, não precisa gastar mais um injetável, mais material que custa caro, né? E não fica aquela expectativa elevada. Exato. Aí eu vou pra lá e eu percebi que aqui ficou um pouquinho desalinhadinho. Às vezes a própria pessoa já cria na cabeça dela que... Pois é, claro. Porque ela guardou a palavra do retoque, né? Eu falo muito isso em vendas, sobre a antecipação da dor, né? Uhum.
quando você quer criar um gatilho de tomada de decisão, um gatilho mental, você pode antecipar a dor e quando você fala o contrário também fica, né? Um retoque, a pessoa vai achar que vou lá e vou me reformar de novo, né? É uma recalchutada. E aí tem o custo para isso. Sim. E se esse cliente entender que ele está sendo lesado, ele ganha, inclusive. Não, porque está aqui, ó, você me falou que era retoque, está lá na tua rede social, né? Retoque em 15 dias. Aí, mudando a forma de falar, ele consegue até ter uma melhor na questão do caixa, né? Exato. Tipo, não vai perder dinheiro ali tendo que fazer retoque. Show, muito bom, hein? E uma aula, né, Isma? O branquinho aqui tá sendo fenômeno, né? Tô pensando como é que vai ser no palco. Não, show de bola. Que legal. Inclusive o pessoal a nossa comunidade que nos acompanha aqui nas redes sociais, no YouTube, no Insta, no LinkedIn, pode mandar novas sugestões, perguntas, inclusive porque o branquinho faz parte do nosso ecossistema de experts, né? Então ele vai estar muito possivelmente em novos eventos, em novas conexões aí junto conosco. E eu tenho uma dúvida aqui, né? Pegando esse gatilho aqui. Por exemplo... Antes de você falar a dúvida, já vamos marcar a data do próximo evento? Olha aí, ó. A equipe de vendas. Sou vendedor, cara, não posso perder a oportunidade. A gente tá negociando. Trabalho com agenda. Estamos negociando. Vamos ver o follow-up depois, como vai ser? Tá bom. Se o CRM dele vai estar bom, né? Não, olha só, hoje de manhã eu tava falando. O over delivery. O Munif, que falou aqui no evento também, que é líder de vendas da Exact Sales, ele se recorda de um atendimento que ele me fez em 2019. Olha. 2019, 2020. Eu nem sabia mais. Eu já até tinha esquecido, né? Ele disse, não, eu negociei contigo isso em 2020. Eu falei, tá bom teu CRM aí, hein? Tá muito bom, né? Ele vende o CRM, óbvio, né? Mas, enfim, como que é legal a gente ter essa conexão e poder levar isso junto, né? Então, acho que é além dos negócios, é além da venda, é o rapport de fato, né? Conexão. Mas voltando aqui à minha dúvida, né, Branquinho? Como resolver isso no dia a dia? O pessoal tá aqui, tem dúvida, normalmente a nossa audiência aqui é empreendedor, é dono de negócio, o gestor comercial, ou é o vendedor lá da ponta. Como que eu começo a pegar tudo isso que a gente está falando aqui no podcast? Objeções, técnica de atendimento, o cliente difícil de lidar, a minha equipe de vendas que às vezes não está engajada, não está dando resultado. E a gente costuma ver, normalmente, né, o gestor chega e costuma ver a venda, né? Diz, tô vendendo pouco. Chegou já com o diagnóstico feito. Aí o que você faz? Você vai olhar o quê? Vai olhar a venda mesmo? Não, como que é? Tem que olhar a métrica, né? Tem que olhar o que tem para trás, né? Uma venda, ela é uma consequência de uma série de outras ações. Começa na gestão, vai para o marketing, vai para processos de venda. Então, para que o vendedor consiga melhorar, ele tem que medir quais são as etapas anteriores à venda. O que fez aquele cliente chegar ali? Foi por indicação? Foi alguma coisa que ele viu na rede social? Foi um influencer? Ou ele passou e viu na fachada? Achou no Google? Quando você começa a descobrir da onde vem esse cliente, fica mais fácil você entender qual é a dor, qual a dificuldade desse cliente. E, principalmente, sabendo os passos anteriores, você consegue ver aonde você está errando, aonde você está acertando e o que você pode fazer para potencializar aquilo que está dando certo. Peter Drucker já falava, né? A gente não consegue medir, a gente não consegue crescer se a gente não consegue medir. A gente só consegue crescer aquilo que a gente consegue medir. E legal. Quem não mede, não gerencia. Quem não mede, não gerencia. Vai gerenciar o quê? Uhum. Você pergunta para o vendedor qual que é a tua taxa de conversão. Eu acho que é 30. Mas a taxa de conversão do quê? Em venda ou de lead para oportunidade? Qual que é o ticket médio? Reunião agendada? Então, o achismo é o funil, né? O achismo, ele vira em eu acho. Né? Inclusive perde valor quando alguma empresa vai se conectar com você. Se é uma empresa mais especializada, busca mais aprofundamento em tudo sobre o produto, eles vão perguntar algumas coisas bem importantes. Se não tiver no CRM, se não tiver métrica, cara, não tem valor. Porque eu acho que assim, o que você acha e o que realmente é. Eu acho que assim, né, Ismael, o conceito de CRM, não estou falando do software, né? O conceito do CRM hoje não tem como você não seguir. Uma empresa, né? Não tem como você viver sem o conceito do CRM. E tem muita gente que é a gestão do relacionamento com meus clientes. Tem como eu viver sem fazer a gestão do relacionamento com meus clientes? Olha, tem um negócio, como que ele fica em pé?
Eu estava no ano de 1998. 1998. Tinha 8 anos. Quase 20 anos. Naquele tempo... 98, para começo de 99, já existia a Amazon. Eu comprei um livro que se chamava CRM. Olha Em 98, 99, era um livro, não tinha em português, era em inglês, mas ainda assim o conceito já existia, já tinham empresas implementando. Quanto tempo faz isso? 25 anos? E tem gente que ainda nem sabe o que é. Tem gente que ouviu falar, CRM é um negócio do médico, né? Que ele é o registro... O vendedor que não tem o CRM, ele vende menos. Mas eu vendo bem, sempre fiz assim, sempre vendi. Se você começa a utilizar um CRM, você vai vender mais. Porque você vai conseguir medir. Eu não conheço um vendedor que alimenta o CRM, que está ali todo dia olhando o CRM, que vende pouco. Normalmente, eles vendem muito mais do que a maioria de que não segue processo e que não alimentam o CRM. Mas eu tenho meu time de representantes comerciais, eles não gostam de preencher o CRM. Porque o representante comercial acha que o CRM é uma ferramenta para a empresa puni-lo. Para o chefe errar, você não está visitando. Cadê as visitas? Por que você não está indo? O representante comercial que tem a mentalidade de que o CRM é uma ferramenta de punição, é claro que ele não vai preencher. E muitas vezes a culpa é do chefe mesmo. Às vezes é o gerente, o gestor, né? Que ele fala assim, não, agora tem que preencher o CRM que eu vou avaliar vocês, eu quero saber. E aí, na primeira semana, o cara já chega com um chicote cobrando visita. Pronto, o cara já não quer mais saber daquilo. O representante comercial que entende que quando ele alimenta o CRM, ele tem conversa para a próxima visita. O que ele conversou com aquele cliente naquele dia, se ele anota, se ele preenche o CRM... 50, 100 atendimentos depois, ele volta, 2 minutinhos, ele abre ali, eu conversei com ele sobre tal coisa. E aí ele começa o atendimento falando sobre aquilo. Isso só dá para fazer com o CRM. Tá bom, dá para fazer com agenda, dá para fazer com papel e caneta, dá para fazer com a planilha do Excel. Só que você vai ter muito mais trabalho do que simplesmente apertar 2, 3 botões ali no CRM. E conectar com a tua agenda, com o teu celular, com o teu WhatsApp. Hoje em dia, automação, IA, né? Daqui a pouco o ChatGPT já está te dizendo, olha, você falou isso daqui com o seu cliente em dia tal. Hoje é o dia mais adequado para você falar a respeito disso. Tem vendedor que nem sabe o que é ChatGPT. Por incrível que pareça, tem gente que não está nem sabendo o que é isso. Inteligência artificial, e aí você fica... você não resolve o teu problema e você fica muito atrasado, né? Porque essas ferramentas vieram para encurtar o caminho. Se o caminho antes ele era... Você fazia o processo, mas ele era mais longo. Essas ferramentas estão encurtando. O cara, ChatGPT, revisando planilha. Pois é. Revisando contrato, revisando planilha. E-mail. Te dando a chave eu não mando e-mail sem passar pelo ChatGPT. É isso aí. E teve que se reinventar, porque tu tá vendendo há quantos anos? É verdade? E aí tu olha assim, eu me reinventei. Se eu ficar fora disso aí... Recentemente eu me reinventei por causa de algumas pessoas que me acompanham nas redes sociais. Eu tenho muita gente que me segue no TikTok, muita gente que me segue no Instagram. Tem 600 mil pessoas que me seguem no TikTok, 500 mil pessoas que me seguem no Instagram. Outro dia eu coloquei um vídeo no Instagram dizendo assim, tem que gravar vídeo. As pessoas não vão parar de consumir vídeo, cada vez mais as pessoas vão consumir vídeo. Pode ver. Você que está vendo a gente aqui agora, você está assistindo a gente aonde? Provavelmente em vídeo ou em áudio, se você estiver numa plataforma de áudio. Mas a maior parte das pessoas não consome mais as 3 principais formas de consumir conteúdo na internet. Texto, foto e vídeo. O que você acha que é mais consumido? Texto, foto ou vídeo? Vídeo é disparado. Então o vendedor que ele não estiver em vídeo, ele vai perder negócio. E eu gravei um vídeo falando algo mais ou menos assim. Aí eu vi alguns comentários dizendo assim, Branquinho, eu tenho vergonha. Eu não tenho coragem de gravar vídeo. Eu não quero ser blogueirinha. Eu não quero ser digital influencer. Eu tenho vergonha. E aí eu fui procurar algumas ferramentas. Eu descobri uma ferramenta de inteligência artificial que você coloca uma foto ou você coloca um desenho e essa inteligência artificial anima. E aí hoje eu criei esse vídeo dizendo, olha aqui, gente, tem uma ferramenta que você põe a tua voz, você não precisa aparecer e essa ferramenta cria o vídeo para você. Achei a ferramenta tão legal, comecei a utilizar e criei um perfil que se chama Guru das Vendas. O Guru das Vendas tem 250 mil seguidores nas redes sociais e nem sou eu que estou lá. É uma inteligência artificial. Hoje ele é digital influencer. Tem algumas empresas que pagam para ele fazer anúncio, para ele fazer propaganda. Por quê? Porque eu me reinventei. Eu peguei uma ferramenta atual, uma ferramenta nova, moderna, fácil de utilizar
e coloquei para ajudar os meus clientes. Mas aí eu também vi uma oportunidade. Opa, isso também serve para eu fazer mais dinheiro. Isso serve para eu divulgar ainda mais o meu trabalho. Não faz sentido o vendedor que pelo menos não conhece as ferramentas, não sabe como utilizar as ferramentas. Pode ser que quem esteja assistindo a gente aqui agora nunca vai usar uma ferramenta como essa, mas é importante você saber né? que existe. Eu já mandei um grupo no áudio, um áudio no grupo da família com um texto meu. Oi, gente, tudo bem? Aqui é o Leandro. Se eu pedir um Pix, talvez não seja eu. Porque essa voz que vocês ouviram aqui é uma voz clonada com inteligência artificial. E ficou perfeito, ficou igual. Não dava para você saber qual que era a minha voz e qual não era. Aí eu já avisei, gente. Se eu mandar um áudio pedindo Pix, talvez não seja eu. Se eu mandar um vídeo, pode acreditar, porque o vídeo ainda não é perfeito. Você consegue ver as falhas no vídeo, mas o áudio é quase impossível você perceber quando é clonado a sua voz, né? É muito difícil. Inclusive aumentou as fraudes, né? Com inteligência artificial. Infelizmente. Então é importante que a pessoa conheça a ferramenta, pelo menos para não cair num golpe, né? Sabe decifrar isso. Né? Exato. E usar ao favor. Você pensa que agora virou um novo canal de aquisição de clientes. Pois é. Tá monetizando. É verdade. E tu se reinventou depois de tanto tempo. Cara, seguindo, estudando. Acho que o vendedor que não estuda, cara, ele tá afadado, ou ele vai ter que procurar outra profissão, porque antes, né, se tudo der errado, você vira vendedor. Nem né? que seja de venda, você vai conseguir alguma coisa, né? Você vai viver lá, deu errado alguma coisa, vira corretor, vira vendedor lá do varejo, que dá certo. Né? E eu vejo que vendas, quem quer viver de vendas, quem quer construir, enfim, uma casa, comprar um carro, melhorar a vida, melhorar a vida do seu filho, cara, a vendas é um caminho mais curto. Mas desde que você estude, desde que você seja um profissional que busque conhecimento. Porque vendas é tudo que a gente falou aqui, é muito além de você só oferecer um produto. Uhum. Porque os clientes estão vendo o produto, óbvio, ele está lá na prateleira, ou ele está... ninguém acorda cedo com uma vontade, a não ser que seja um cara que é maníaco de compra lá, mas querendo comprar algo. Né? Sempre tem que ter alguém que ofereça, que crie um desejo, que crie uma necessidade. E o vendedor, eu acho que vai sobreviver é esse aí. E olha só, Ismael, certeza. eu concordo com isso, até porque assim, se o vendedor não está estudando, se desenvolvendo, ele não está no jogo, tá? Porque o cliente dele está se desenvolvendo. Um exemplo aqui, a gente está aqui hoje, nessa edição do podcast, ao vivo, de uma de nossas imersões, Growth Experience, com mais de 250 pessoas de alto nível, de alta performance, e que em torno de 15% dessas pessoas não são de vendas, são do departamento de compras. Olha só. Eles estão aqui para estudar negociação. Então, se eu vou negociar com o meu cliente e ele está estudando e eu não estou estudando, o que vai ocorrer? Como que ocorre esse negócio? Né? Então, assim, tu tem que pelo menos saber entender a dor, saber como conduzir essa negociação e além disso, você sair do óbvio, né? Porque se você pegar o ABC ali e tentar dizer, não, se eu falar esse requisinho aqui, ele vai converter comigo. O teu cliente já sabe disso. E ele já vai saber sair dessa uma nova situação, objeção. entendeu? Vai lançar uma objeção e você não tá no jogo. Perfeito. Aí volta no que a gente falou, né? Eu dei o hack. Primeiro eu dei o hack, porque normalmente é isso que as pessoas pedem. Mas não adianta você ter só o hack, o caminho, né? Não né? adianta seguir o hack se você não tem consistência em todas as outras coisas. E aí volta naquilo que eu falei dos melhores vendedores do país. Criatividade, fazer alguma coisa diferente. Consistência, fazer o que precisa ser feito dia após dia, e se você fizer com amor, colocar o coração no trabalho, aí você arrebenta. Exatamente. Show, pessoal, realmente vai muito além de uma transição monetária, né? Quando perfeito. O vendedor pensa que é só uma transição monetária, ele está afadado ao fracasso, né? Com certeza. As pessoas querem conexão. A gente fica 2, 3 horas assistindo um filme porque tem uma história, tem um enredo, tem um começo, meio e fim. E a vendas, ela tem isso. Você inclui histórias, na tua palestra eu tenho certeza que vai vir histórias, tenho certeza que vai vir dicas. Eu era assim, você pode ser diferente. Então, é sobre as pessoas. Aconteceu comigo hoje. O vendedor tem que saber de pessoas. Aconteceu comigo hoje. Hoje eu testei uma nova forma de conduzir. Storytelling. Um storytelling muito mais profundo. Eu me desarmei. Eu apresentei muitas coisas que até pouco tempo eu não fazia, né? Talvez eu não sentisse tanto orgulho de tudo que estava ali. Identidade, mas aquilo, né? estava... de fato, refletindo o que eu sou hoje. Legal, Cid. Entendeu? E aí, eu só desci do palco, uma pessoa veio falar comigo e disse, olha só, eu me vi em você. Uhum.
Eu me vi em você. Conexão, história, Conexão. com certeza. Isso aí. Eu passei por isso exatamente. Inclusive, a gente veio lá da roça, da linha XPTO, ele foi meu vizinho, não sabia. Então, assim, ó, a gente tem uma conexão e hoje a gente está num nível aí de negociação, de vendas com clientes internacionais, clientes de São Paulo, enfim, e nós estamos caminhando juntos. Mas se talvez eu não tivesse conectado àquele ponto, não ia ter esse rapport, essa conexão. Então ele disse, olha, quando você estava falando, o dia que você fez isso, o que aconteceu na tua vida nesse momento, eu me vi em você. Então esse foi o melhor feedback de todos, né? E eu até fica a dica aí, conte sua história. Exato. E até antes de fazer todo esse workshop, eu pedi uma dica aqui, falei com o Ismael, disse, Ismael, tô pensando em falar isso, o que tu acha? Eu conduzi dessa forma, ele me deu muitas dicas, né? O Ismael é muito bom aí de storytelling, de condução, e eu disse, vou testar essa nova abordagem. E realmente eu acho que foi a minha melhor Você é uma comissão ali, separa uma comissão. Show. Mas, pessoal, vivemos em comissão, né? Bacana, foi uma satisfação, uma honra realmente ter vocês dois aqui, um peso na nossa bancada aí, 2 pessoas de alta performance, o Branquinho, uma honra tê-lo aqui no nosso evento, aqui com vocês. no nosso podcast. A gente sabe que aí mais de 1 milhão de pessoas seguindo ele nas redes sociais, então isso dá um... Quando fala isso, parece que tem... A pessoa vai no Instagram e vê que tem 500 mil, mas não era 1 milhão? Somando as plataformas. Todas as plataformas. Então, assim, talvez tenha clientes que estejam lá no LinkedIn, que não estão não estão no TikTok, por exemplo. Então, a gente tem que somar tudo. É uma audiência, com certeza. E essa audiência é muito qualificada. E nós ficamos realmente muito felizes e honrados. A gente sabe que a gente vai continuar essa conexão e, com certeza, o pessoal que acompanhou até o final teve uma aula. Como eu estava falando, olha, isso daqui, às vezes, uma aula de um MBA não dá. Não entrega. Não, porque realmente é o que é aplicado. Eu vou sair daqui, vou ouvir esse podcast, vou assistir o Branquinho aqui no Growth Experience, eu já estou aplicando, nem na segunda, porque a gente faz no final de semana, é no dia, é no sábado, já às vezes no domingo, eu estou aplicando a técnica. Então, legal. Realmente muito bacana. E, Branquinho, todo mundo que passa aqui nessa bancada deixa uma mensagem final. Eu já tenho uma mensagem que eu quero dar. Inclusive, essa mensagem, deixa eu já pedir licença, eu quero pedir para o Igor. Igor é o cara que está fazendo a produção, está cuidando aqui do volume, cuidando das câmeras, ele que é o cara que troca as câmeras aqui, ele está fazendo um excelente trabalho. Gostaria de pedir para o Igor colocar o arroba, 2 arrobas para você seguir. Um é o arroba do Ismael e o outro é o arroba do Cid. Porque se você está gostando desse papo, a primeira coisa que você tem que fazer é, pelo menos, seguir esses 2 caras que me deram a oportunidade de estar aqui com vocês. Bora? Segue o Ismael e segue o Cid. E claro, o da Growth também, né? Growth.exp. Feito? Show. Bacana. Então, vamos lá. Qual que é a tua dica final aí para quem está pensando em começar em vendas, para quem está com alguma dificuldade lá em vendas, o que tem que fazer? Seguir o Branquinho, seguir o Growth, seguir o Cid, seguir o Ismael. Mas, guru de vendas. Mas além disso, né, qual que é a mensagem positiva que o Branquinho deixa aí para quem realmente quer seguir e quer se tornar um vendedor de alta performance? Mensagem positiva. A mensagem que eu tenho para dar para você, ela não é positiva. A mensagem é negativa. Você vai receber um monte de não, você vai ter cliente chato, vai ter cliente que vai te dar trabalho, vai ter cliente que vai te tirar do sério, vai ter cliente que vai sugar de você o máximo, vai ter cliente que vai pedir desconto mesmo sem precisar do desconto, vai ter cliente que vai falar mentira. E o papel do vendedor é ter um couro, uma casca grossa para lidar com esse tipo de situação, porque isso é o dia a dia do vendedor. Outro dia eu vi o Flávio Augusto falar o seguinte: o médico ele tem que lidar com o sangue, o mecânico tem que lidar com a graxa. O vendedor tem que lidar com todos esses problemas, tem que lidar com o não. Isso faz parte do trabalho. Se você souber lidar com os nãos e com os clientes que dão trabalho, amigo, amiga, você vai arrebentar de vender. Segue em frente, não liga para o não, supera o não, descobre por que não, descobre por que as pessoas estão colocando obstáculos, dá a volta por cima e arrebenta de vender. Mas eu discordo contigo em um ponto, tá? É uma mensagem muito positiva. Se eu tivesse ouvido isso há 10 ou 15 anos, quando eu comecei em vendas, olha, eu ia ser, na época, um vendedor, pelo menos com uma inteligência emocional muito mais avançada. Então, pessoal, é uma dica
valiosa, né? Talvez não seja uma mensagem positiva, mas uma dica É uma valiosa. mensagem positiva com cara de... eu entendi que ele usou uma técnica de Uma comunicação. Pra prender a atenção ali, né? Atenção. Sou vendedor, cara. Vendedor. E aí depois... Eu amo vendas, tatuado. Ah, sim, tá aqui isso no aí. meu braço, Muito exato. legal. É. Ismael, qual que é a mensagem do Ismael, especialista em vendas? Não negligencie a venda. Respeite a venda. A venda mantém as empresas, as organizações, as famílias em pé. Tem uma mensagem que o Malavota fala que venda salva vidas. E é isso. Se a gente não vende, as empresas não prosperam, nós não prosperamos, e é o caminho mais curto para você ser bem-sucedido. Entenda que você pode estar lá no ar-condicionado, você pode estar talvez limpinho, bonitinho, mas se você não trabalhar com vendas, talvez o vendedor que está lá na rua, o vendedor que está na frente, ele vai ser muito mais bem sucedido. Então eu olho para sucesso, vamos olhar para sucesso, a venda encurta o caminho. Agora, desde que você estude, que você assista esse podcast, que você siga o Branquinho, que você siga o Cid, me siga, que a gente vai entregar muito conteúdo lá que pode encurtar o caminho de vocês e vocês serem um excelente vendedores. Show. E a minha mensagem final é o que nós deixamos hoje nos mimos do Growth. Seja você mesmo, mas nunca o mesmo. Excelente. É justamente isso. Você tem que ter a essência, você tem que ser uma pessoa de fundamento, mas você tem que se desenvolver. É isso aí. Pessoal, audiência bacana, muito legal. Todo mundo que esteve aqui, mandou mensagem, compartilhou, com certeza fez o sucesso do nosso evento, do nosso episódio. E mais uma dica, né? Não custa nada você que ouviu até o final compartilhar com pelo menos 5 amigos, né, Branquinho? Se fez sentido para você, se foi legal, se teve algum conhecimento, se quiser comentar quem está vendo pelo YouTube, enfim, fica à vontade. Pessoal, uma honra realmente tê-los aqui no nosso podcast. Com certeza a gente vai se ver mais vezes. E você que está acompanhando o nosso podcast, compartilhe o nosso vídeo, continue nos acompanhando nas redes sociais e a gente se vê no novo episódio do Growth Talks. Até mais!